Olha a diferença de como esses dois live actions de anime apresentam o estilo de luta de um personagem. De um lado, a gente tem a adaptação de Sandy de One Piece. E do outro lado, a gente tem a adaptação de Dragon Ball Evolution. Cara, eu achei o bico quando eu vi essa cena pela primeira vez. A gente tem vários exemplos de live action de anime que falharam miseravelmente nas suas adaptações. O próprio Dragon Ball Evolution, que virou uma piada, Death Note, que virou uma piada também, e a adaptação de Cowboy Bebop, que não virou uma piada, mas que conseguiu desagradar até o autor da obra, Shinichiro Watanabe, que diz não ter conseguido nem passar da primeira cena da série. Mas há 3 anos atrás, o live action de One Piece mudou totalmente a visão das pessoas sobre live actions. O live action consegue capturar muito bem a essência de One Piece. E além dele ter conseguido agradar os fãs da obra, ele se sobressai mais ainda quando ele consegue agradar também pessoas que nunca nem assistiram o anime. Mas por que será que demorou tanto tempo pra gente ter um acerto desses? O que o One Piece entendeu sobre a adaptação que diretores de Hollywood com orçamentos milionários ignoraram por anos? Nesse vídeo a gente vai entender tudo isso. Uma coisa que vocês devem entender sobre live actions antes da gente comentar mais sobre eles é o seguinte: um live action não deve ser igual a uma obra original. Um live action é uma adaptação, até porque não tem como um live action ser igual a uma obra original. Então veja sempre com essa perspectiva: live action igual a adaptação. Mas não quer dizer também que ele tem que se distanciar totalmente da obra. Então, por exemplo, o Goku de Dragon Ball Evolution passa bem longe de ser uma boa adaptação. Então me ensina uma coisa que eu possa usar. Me ensina a arranjar namorada. O quê? O Goku no filme sofre bullying, não sabe voar, tá atrás de uma namorada e não tem nenhum amigo. Então uma coisa que esse filme tem muito são os clichês dos filmes dos anos 2000. Se você assistir o primeiro Homem-Aranha, você vai conseguir perceber que é basicamente uma paródia do Homem-Aranha. E quem disse que isso é problema meu? Outra coisa é que o ator do Goku é americano e não japonês. Mas o pior disso é que ele é um Goku que não tem nada a ver com o original. O que é engraçado porque em 2009, a produtora de Dragon Ball Evolution fez uma pesquisa com o público em busca de saber quem eles queriam de ator principal. E os mais votados foram Jack Chan e Jet Li. Mas nenhum dos dois foi selecionado, porque obviamente eles queriam um jovem americano para representar o ator principal de um filme americano. Ou seja, definitivamente não fizeram nenhum esforço para representar o Goku ali. Hoje meu nome é Kakaroto Son Goku. Então a descaracterização é um erro muito comum que os live actions cometem. Então em One Piece live action, o Luffy é literalmente o Luffy. E os diretores da série também se importaram muito com a origem do ator. Por mais que o Iñaki Godoy, que interpreta o Luffy, não seja brasileiro, ele é latino, que traz mais similaridade com o personagem ainda. E pra provar isso, a gente tem os live actions de Death Note. Sim, isso mesmo. Death Note tem um live action japonês, lançado em 2006, e que foi bem adaptado. E tem um live action de 2017, que virou chacota. Então o L de 2006 é um L que realmente parece o L. Agora o L americano não tem absolutamente nada a ver com o L. E pior, ele usa uma máscara que definitivamente não ficou legal. Porém, a caracterização de um personagem não envolve só a aparência dele, mas envolve também a personalidade e os trejeitos dele. A Faye Valentine do live action de Cowboy Bebop, por mais que seja uma personagem que tem o mesmo visual da Faye, ainda assim é uma personagem descaracterizada da personagem original. Não é à toa que ela foi uma personagem que sofreu um hate gigantesco dos fãs do anime na época. E o motivo de terem odiado tanto a Faye foi o fato de que eles forçaram a ideia dela ser uma girl boss, ou seja, excluíram os traços femininos da personagem. Eles seguiram a tendência de Hollywood de tentar deixar a mulher hiper masculinizada. Então a Faye na série é mais direta, uma personagem que parece muito forçada às vezes, Get over it and move. E usa de um humor sarcástico, tudo que a Faye não é no anime. E na minha opinião, isso destruiu a Faye do live action. Essa ideia de forçar um personagem ser foda definitivamente não funciona. E não tem nenhum problema uma personagem feminina ter características femininas. E é aí que entra a melhor personagem de One Piece live action, que é
a Nami. Então a Nami também é uma mulher forte, mas acima de tudo, ela é forte sendo a Nami, sem forçar. Ela tem suas próprias individualidades, então ela atua como uma espécie de irmã mais velha dos seus companheiros, ela tem empatia por eles, ela tem uma química com a tripulação e ela é astuta, ela é malandra, ou seja, a Nami ganha destaque sendo a Nami. Em One Piece, dentro do anime, os personagens sempre vão ter um momento de vulnerabilidade, como todos os personagens têm no live action, mas é justamente a Nami que tem o momento mais marcante de vulnerabilidade, que no episódio de Arlong Park, mais precisamente no episódio 7 da série, porque nesse momento ela deixa de ser alguém que tenta resolver tudo sozinha e resolve pedir ajuda pro Luffy. Na verdade, é justamente nesse momento em que a Nami mostra a sua verdadeira força. Uma coisa que podem argumentar é que One Piece teve um orçamento milionário e que é por isso que ele chegou onde ele chegou. Bem, a parte do orçamento milionário não é mentira, são 130 milhões de dólares no total. Mas se a gente for olhar para outras adaptações, o orçamento também é muito grande, como Death Note, que teve um orçamento de 40 milhões de dólares, de Cowboy Bebop, que não foi divulgado, mas estima que também tenha sido muito grande, cerca de 70 a 80 milhões no total. Mas em compensação, o orçamento de Death Note de 2006 foi de 20 milhões de dólares. Então o problema não tá no orçamento, e sim em quem tá por trás da adaptação, ou seja, a gestão. Mas em que parte da gestão eles falham afinal? Bem, tem uma história muito famosa de quando o showrunner de One Piece Live Action, Matt Owens, conheceu o Oda. Então, segundo Matt, ele teve que ganhar a confiança de Oda para produzir o live action. Porém, o Oda estava bem receoso com a adaptação de One Piece, até porque é o trabalho da vida dele. E para quem não sabe, o Oda costuma ser muito protetor com a sua obra, principalmente depois que ele viu o que aconteceu em Dragon Ball Evolution. Porém, Matt Owens contou a história de como ele conheceu One Piece para Oda. Segundo Matt, quando ele estava por volta dos 20 anos, ele estava passando por um período terrível de depressão. Então Matt estava tentando achar algo que poderia ocupar todo o seu tempo. Foi aí que One Piece apareceu para ele. Mesmo que ele já tivesse lido o mangá no passado, ele não tinha se conectado muito com a história de One Piece. Mas mesmo assim, ele decidiu assistir o anime e em poucos meses ele conseguiu chegar em Punk Hazard, que era onde o anime estava na época. Então One Piece significa muito para Matt. E Matt sabia o quanto One Piece significava muito para Oda também. Então ele disse algo que fez com que Oda ganhasse confiança no seu trabalho. I know that One Piece means a lot to you, Oda. It means a lot to me because I honestly believe that One Piece saved my life. He looked me in the eye, and he held his hand out across the table and said, I have 100% faith in you now. Então esse é o ponto. Quando algo é feito com coração, com paixão, as coisas fluem de forma diferente. O Matt, além da capacidade profissional que ele também tem uma visão de fã de One Piece. E isso faz toda a diferença. Lembra que eu falei que os produtores de Dragon Ball Evolution cagaram pra opinião dos fãs de quem deveria ser o Goku? Isso é algo que um fã nunca faria. O fã faria o que é possível para que o que ele ama fosse bem representado. Matt Owens não queria fazer uma adaptação para substituir o mangá, e sim uma adaptação para que levasse as pessoas de volta pro mangá. E se tem algo que uma adaptação feita por um fã faria, e que o One Piece Live Action fez, é de seguir uma regra primordial para que a obra não perdesse sua essência, que é de não fazer nada sem a aprovação do Oda. Enquanto que pode ter certeza que em várias adaptações isso não aconteceu. Cowboy Bebop, por exemplo, que inclusive é da mesma produtora de One Piece, o próprio Shinichiro Watanabe disse que enviou várias sugestões para a série, mas que foram ignoradas pela produtora. E o mesmo não conseguiu passar da cena de abertura da série e disse que aquilo não era Cowboy Bebop. Então imagina ignorarem sugestões que você mandou para uma adaptação de uma obra que você mesmo criou. Uma coisa que vale a pena ser falada é a escolha de atores que One Piece
teve. A gente tem a Emily Rudd, que já era muito fã de One Piece antes de participar da série. Makenio, que é filho de um lendário falecido ator japonês, que era um artista marcial. Taz Skyler, que treinou durante meses, durante 8 horas por dia, durante todos os dias, só pra poder interpretar o Sanji sem nenhum dublê. Training for Sanji in Season 1 was easily the hardest thing I've ever had to do in my entire life. Então é isso que faz One Piece live action ser mágico. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que com a chegada da segunda temporada do anime, ele envelheça como vinho e não como leite. Porque enquanto eu escrevi o roteiro, eu me deparei com a notícia que o showrunner da série decidiu deixar a produção por problemas pessoais. Mas mesmo assim, a série promete muito. Esse vídeo está sendo postado no dia 8 de março e daqui 2 dias vai ser lançado a série. Enfim, galera, eu vi gente falando que os vídeos do canal são curtos, e isso acontece porque às vezes não dá tempo de fazer vídeos mais longos ou acaba nem compensando. Por isso eu criei a opção de seja membro do canal, que vai ter os benefícios de ter acesso antecipado a vídeos, ter atualização dos meus próximos vídeos, você vai poder acompanhar o processo dos próximos vídeos, eu vou atualizar vocês pela aba de comunidade, e consequentemente com mais membros os vídeos serão mais longos.